Graça e paz, povo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida com toda sorte de bênção. Que Deus proteja a sua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus, meus amados, muito obrigado, viu? Por vocês que estão me ajudando aí no YouTube, que vocês que me acompanham. Que Deus continue abençoando a sua vida com toda sorte de bênção, viu? Vocês apertem o joinha aí, irmãos, para que Deus continue te protegendo. Eu vou estar, seu nome vai aparecer aqui, eu vou estar aí orando por você em oração, viu? E vocês que não sabem meu Pix ainda, se você puder me ajudar para acompanhar, para manter esse programa em pé, o meu Pix é 376-796-796-49, Bispo Carlos Silva. Amém, irmãos? Irmãos, e se você estiver precisando de uma oração, se estiver precisando de alguma coisa para conversar, meu telefone é 31 99150 7233. 31 99150 7233. Eu estou à disposição dos meus irmãos, todos os dias. Basta me ligar ou mandar uma mensagem aí que eu estou à disposição sua para falar se precisar de alguma coisa, né? E eu quero compartilhar com vocês hoje, irmãos, sobre o inimigo que mais persegue o ser humano. Qual é o inimigo que mais nos persegue, irmãos? Nós temos tantos inimigos que nos perseguem, né? Tantas coisas ruins que nos perseguem. Muitos se acham que é só o diabo, né? Que é só o diabo, mas não é não. Tem muitas coisas ruins que nos perseguem também para querer nos destruir. Vamos ver isso? Vamos abrir a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 26, que diz o seguinte: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Amém? É a morte, irmãos. A morte nos persegue constantemente. A morte, ela continua perseguindo a todo ser humano. A morte é inimiga da raça humana. Ela é inimiga da raça humana. Ela parece que parece um inimigo invisível, implacável da nossa vida, né? Nunca se morreu tanta gente nesse planeta Terra como está morrendo no dia de hoje, irmãos. As pessoas se estão morrendo por tantas coisas, tanta destruição na vida. Na época de Adão e Eva, naquela época dos profetas de Deus, de Jesus que acompanhava ele, morria também gente, mas não morria tanto assim como nós estamos vendo morrer tanta gente. Deus viu que o povo estava no pecado na época de Sodoma e Gomorra, foi lá, escolheu 2 pessoas, o resto ele matou todo mundo. E na arca de Noé foi a mesma coisa, Deus escolheu Noé com a família, e o resto, irmão, aquele pessoal matou todo mundo. Mas agora Deus falou que não ia matar mais. Ele se arrependeu de ter feito aquilo e falou que não ia fazer mais. Mas só queria permitir que as mortes continuassem sendo destruídas pelo diabo. O diabo está fazendo tanta maldade com o povo e Deus está permitindo porque o povo está se desobedecendo. As pessoas estão morrendo, irmão, por acidentes, por automobilísticos, né? Por aéreos ferroviários, né? Atropelamento, por violências, iniquidades, né? Estão sendo assassinados. Aos montes eles estão sendo assassinados, irmão. Estão sendo assassinados. Pessoas também estão se matando. Uns cometendo suicídios e outros matando a sua esposa, matando o seu marido, os seus filhos e à toa e depois suicidam, né? Então, isso tudo é a obra maligna que o diabo está fazendo. Ele falou, o diabo ele foi expulso lá do paraíso
de Deus, né, com o texto dos anjos de Deus e falou: você vai ver o que eu vou fazer com o seu povo aqui na terra. E Deus está deixando porque nós somos livre-arbítrio, a escolha que o povo está querendo, né? Então o diabo está aproveitando e fazendo tanta maldade com as pessoas que está matando muita gente e levando para o inferno. Muitas pessoas estão morrendo das mais diversas doenças, né, que estão aparecendo aí no mundo, e também peste, sendo que alguns meses atrás, alguns anos atrás, né, esse coronavírus, né, estava destruindo a vida de muitos, as pessoas estavam ficando presas dentro de casa, estava vindo como se fosse uma foice, se cortando capim no mato, aquela foice matando tanta gente, e estavam matando, juntavam com essa tal de chikungunya, estavam pegando muitas pessoas, matando tanta gente. Então a morte, irmãos, é uma das perseguições mais perigosas que tem na face da terra, na vida do ser humano, né? Para colocar luto em quase todas as casas do mundo, não é só de um país, era do mundo. Agora, a dengue, irmãos, a dengue ficou com inveja também dessa chikungunya, da coronas, e também começou também a atacar. Começou a se atacar, né? Começou a atacar as pessoas distraídas. As pessoas que estão distraídas estão destruindo família, irmãos. E quando não é um parente nosso, é uma pessoa. Quando não é um parente nosso, é uma pessoa querida, amada, que você tanto gostava, né? Ou morre alguém que nós conhecemos, algum vizinho, pode ser um amigo ou um colega, ou uma amiga, né? Ou uma amada sua, né? Uma pessoa próxima ou uma pessoa famosa, ou famoso, que morre, que mexe com quase o mundo todo, né? Que a mídia divulga bastante a morte daquele ou daquela artista, né? Vamos muito longe, não. Agora tem pouco tempo que ontem morreu aí o Papa, né? Então, divulgou o mundo todo, mexeu com o mundo todo, né, irmãos? Então, quando um artista, antes querido, um artista morre, se mexe com o mundo todo, né? Então, uma pessoa que nós mais lembramos, vamos mais lembrar, né? De muitas e muitas vezes tem pessoas que morreram na nossa família que nós não esquecemos nunca, né? Porque pelo mundo, irmão, a mídia divulga a morte de muitos artistas, mas lembramos que tudo é com permissão de Deus. Tudo é Deus que permite, porque Deus, ele que comanda tudo, irmão. Tudo é Deus que comanda. O diabo também, ele quer retirar da vida, ele quer retirar um pouco também de pessoas para levar para ele. Porque ele é invejoso, o diabo também, ele quer levar pessoas para ele. Está conseguindo nesse mundo aí. A palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno. O diabo, ele veio, né? Jesus no deserto, o diabo ofereceu o seu para Jesus. Se quiseres me adorar, te darei isso tudo que está aí. O que Jesus falou? Afaste de mim, Satanás. Adorar somente a Deus, só ele servirá. Então o mundo já é dos malignos. Então o diabo está levando muitas pessoas de inveja, porque Deus está permitindo, porque nós somos livre-arbítrio. Então o diabo aproveita nessa hora. Como nós somos livre-arbítrio, o diabo está aproveitando, né? E também ele quer levar, e está levando muitos para sofrer no inferno. Pode, né? Então, ele quer retirar a vida de uma pessoa, mas a pessoa, como eu falei, só morre com a permissão de Deus. Se Deus permitir, como foi o caso, por exemplo, de Jó, né?
Jó permitiu que o diabo fizesse tudo com ele, enchesse ele de leva, fazer o que quisesse, mas não toca na minha vida. Não toca na vida de Jó não, que aquele é meu servo. Né? E o diabo fez o que quisesse com ele, tomou tudo dele, perdeu tudo, né? Fez o que quisesse, encheu ele de lepra, irmãos. Né? Pôs ele sofrendo, né, com ele, mas não tocasse na vida dele, né? Então, tudo com a permissão de Deus. E quando perdemos um ente querido, né, é a mesma coisa. Então, você viu, Deus permite certas pessoas que passam por alguns problemas com a permissão de Deus, mas Deus devolve tudo quando a pessoa aceita, entrega a sua vida para Jesus. Então, quando a pessoa não vai pelo amor, vai pela dor, que quando eu sempre falo, que foi meu caso. Eu não gostava de cristão, não gostava de crente. Muitas pessoas me chamavam para ir para a igreja, eu não queria. Eu já era uma pessoa escolhida antes de nascer. Nós somos escolhidos antes de nascer. Deus já nos escolheu no ventre da nossa mãe. Então, ali, ao decorrer do tempo, nós fomos crescendo. Deus deixa à vontade. Nós ficamos à vontade. Então, Deus usou muitas pessoas para me chamar e eu não gostava. Eu xingava os cristãos, xingava o crente e hoje eu estou aqui. Para a honra e glória do Senhor, para salvar vidas, porque se não fosse a minha vida, a minha família não estava salva. Se Jesus não tinha me escolhido para salvar pessoas, a minha família também não estaria salva, porque era tudo espírito. Né? Então, o diabo, ele fez com Jó muitas coisas que Deus permitiu. Né? O diabo ficasse... O diabo ele foi com a vida de Jó, que Deus permitiu que o diabo tomasse tudo de Jó. Tudo que ele quisesse fazer com Jó, ele podia fazer, mas não tocasse na vida dele, né? Então tudo é com a permissão de Deus. E quando perdemos um ente querido, isso causa uma depressão coletiva na nossa vida, porque a morte, irmão, ela com que todos os seres humanos se encontrassem e vão tudo para o mesmo lugar. Ela nos pega, irmãos, ela nos pega desprevenido, sem quando a gente menos esperar, ela vem nos atacar, né? E muitas pessoas, irmãos, que têm fama, que têm muito dinheiro, né? Ele não leva nada, deixa tudo aí. E por isso que Deus fala que a nossa riqueza não é aqui, é no reino dele por causa disso. Então, Deus, um dia ele vai pegar nós, todos vão permitir que nós vamos embora. Mas só que, com a permissão dele, ele vai permitir que nós vamos embora, mas riqueza nossa, nós não temos nada aqui, nós vamos deixar tudo aqui, não vamos levar nada. A nossa riqueza é no reino de Deus. Tem muitas pessoas que têm fama, têm riqueza, é riquíssimo e não está levando nada. Está deixando tudo aí para ter uma briga, uma confusão, uma desavença que o diabo trabalha ali no meio para fazer destruição, até matar um irmão, um ente querido lá da família. Eles matam, o diabo usa para matar, para pegar, né, para levar para ele. Né? Então vai tudo para o mesmo lugar, irmãos. Isso aqui, ó, tudo é carne e osso, se morre tudo. O nosso espírito, a nossa alma vai para o reino de Deus, encontrar com o Pai, lá no seio de Abraão. Agora, aqueles que não querem ter um compromisso com Jesus, vai para o Hades, vai queimar de 24 horas queimando debaixo de fogo e enxofre, irmãos. Como você já se viu, né? Na sepultura, seja ricos, vai tudo pro mesmo lugar, nós vamos tudo pro mesmo lugar, que é a sepultura, né? Seja rico, seja pobre, seja da raça diferente, famosos ou anônimos, vão tudo para um lugar só. A morte tem levado muitos, irmãos, e está levando, e vai continuar levando muitos, porque esses últimos inimigos ainda não foi derrotado. Ainda não foi derrotado esses últimos inimigos, definitivamente ele ainda não foi derrotado. Como ele é invejoso,
e quer levar um pouco com ele também, Aqueles que morrem sem a salvação, o diabo está aproveitando. A inocência deles estão levando muitos também para morrer, para queimar no Hades, né? As pessoas de Deus, nada eles podem fazer, porque não tem força, não tem como eles fazer destruição na vida dos que são de Deus, porque aqueles são separados, né? Nós somos separados, né? Porque não quer ter nada. Tem muitos que não querem ter nada com Deus, irmãos. Não quer ter nada com Deus, e como nós somos livres, cada um faz a sua escolha, e a escolha que eles fazem é ficar nesse mundo podre aí, sendo destruído e não está vendo, irmãos. E o diabo aproveita, né? Então, como nós somos livre-arbítrio, Deus deixa à vontade. Nós ficarmos no pecados, muitos ficando no pecados e vão com a permissão de Deus, porque vão morrer e ir para o Hades, porque o salário do pecado é a morte. E muitos estão morrendo, irmãos, sem salvação por causa do seu pecado, da iniquidade, porque o salário do pecado, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, né? Mesmo quando Jesus ressuscitou Lázaro, olha para você ver, Jesus quando ressuscitou Lázaro, vencendo a morte, porque Lázaro era um homem escolhido, né, por Deus, e foi para o seio de Abraão, porque ele era um homem temente a Deus, ele era um homem sofredor, sofreu muito, né? Mas então ele foi, morreu junto com o rico, o homem rico, que ele falou, o rico falou, o que eu tenho que fazer para me entrar no reino de Deus? Aí ele falou que amarás teu próximo como a ti mesmo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. E ele falou, tudo isso eu já faço, Jesus, tudo isso eu já faço. Vende tudo e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Ele quis isso, irmãos. Ele não quis, ele virou as costas e falou, não, a minha riqueza tem prioridade. A minha riqueza aqui tem prioridade do que ir para o reino de Deus. Então, e quando ele morreu, ele estava morrendo, e quando o Lázaro passou por ele, perto dele ele falou, Lázaro, me tira daqui que eu estou queimando, molha seus dedos aqui, me molha aqui, porque eu estou queimando aqui. Ficou de 24 horas debaixo do fogo por causa de ganância, dinheiro. Não quis adorar a Deus, não quis dar aos pobres, né? Então ele quis dar, ter mais interesse no dinheiro, onde que ele foi. E isso é muito isso que está acontecendo, irmão. Mesmo quando Lázaro ressuscitou, né? Lázaro venceu a morte, porque ele era um escolhido de Deus, Deus tinha amor por ele, porque ele era um homem de Deus. O homem rico, ele poderia até ser um homem de Deus, porque ele tinha interesse de ir para o céu. Pai, o que eu tenho que fazer para me entrar no reino de Deus? Né? Para me entrar no seu reino, o que eu tenho que fazer? Amar a Deus, tudo isso já faço. Então, vende tudo e dá aos pobres. Ele teve o interesse nas coisas dele. Buscar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Isso que nós temos que fazer. Igual o povo, os profetas de Deus largaram tudo e abandonaram tudo e foram seguir Jesus. Aqueles, né, foram os profetas, grandes profetas, largaram tudo e foram seguir Jesus, acompanhar Jesus. E isso é que Jesus falou com esse homem rico. Vende tudo, dá aos pobres, terá um tesouro no céu. Ele não quis, porque Lázaro era um homem escolhido por Deus e foi para o seio de Abraão, e ele foi queimado no inferno. Mas quando ele morreu, irmão, ali ressuscitou, né? Ressuscitou Lázaro para mostrar para o povo, né? Para mostrar para o povo que ele tem poder para ressuscitar os mortos. O povo não acreditava. Ele tem poder para ressuscitar os mortos. Por quê? Tem poder até para restaurar cadáver apodrecido, irmão. Ele tem poder para isso.
né? Mostrou para o povo lá que ele tem poder até para essas coisas. Ele mostrou para o povo lá que o Lázaro já estava com o cadáver apodrecido, foi lá e ressuscitou Lázaro. Ele falou com a mãe dele que estava morto e foi lá e ressuscitou Lázaro. Assim são nossa vida também, irmãos. Você que está com a vida ruim, está com a sua vida triste, acha que não tem como você conseguir a conquistar suas coisas, descansa no Pai. Faz a sua oração que Deus vai restaurar a sua vida também, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E Lázaro voltou à vida, voltou a viver, mas depois envelheceu, né? Que a nossa vida, todos nós envelhecemos e morremos. Então a morte é uma coisa, é a perseguição nossa. É uma coisa que nos persegue 24 horas. Então ele envelheceu e morreu. As pessoas morrem, irmão, de velhice também, se não for por outra fatalidade, né? E a verdade, irmão, é que quando uma pessoa morre, a gente desabe o pronto de chorar. A gente chora por amor que nós temos por aquela pessoa. Na verdade, nós temos amor por aquela pessoa, aquela pessoa que faleceu. Então, aquela pessoa falecida, nós vamos chorar por ela, né? A profecia está dizendo que a morte é o inimigo, é o inimigo, é o inimigo do ser humano. A morte, ela corre atrás da gente, irmãos, porque pega muitas pessoas desprevenidas, sem esperar, ela pega. E é o último inimigo a ser iniquidado é a morte. O último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque Deus não criou a morte. Deus criou a vida. Deus nos dá vida. Deus é vida, não morte. Deus é vida. E é o autor da vida. Da morte e da morte tem que ser a morte tem que ser aniquilada. Não somente com a raça humana, mas também com outras criaturas vivas. A morte tem que ser aniquilada, né? Imagina, irmãos, a morte se ser aniquilada de uma tal maneira que numa mais árvore não morrer, nunca morrer, ou uma rosa nunca morrer, nunca murchar, né? Uma flor nunca depilar. O que vai acontecer? Imagina você viver num tempo que a morte não foi aniquilada. E o universo, como é que estava aqui esse universo? Nós não tínhamos como andar aqui, irmãos. Então, é que não existia mais a morte. Imagina como é que nós estávamos aqui na Terra. E esse dia vai chegar, que não vai ter mais morte, irmãos. Um dia nós vamos estar num lugar que não vai existir mais morte, que a palavra de Deus diz que ainda que morra, viverá eternamente. Então nós vamos ter uma vida, uma única só idade, de 30 anos para viver para sempre. Esse dia vai chegar. Está próximo de chegar, né? Então nós vamos para um lugar, irmãos. Aqueles escolhidos de Deus vão para um lugar para viver eternamente. E os que não são escolhidos desobedientes vão para outro lugar viver eternamente, mas aonde vai ficar queimando 24 horas. 24 horas com fogo e enxofre, porque não quer ter um compromisso com Deus, não entregou sua vida para Jesus. Não é verdade? E eu já escapei, irmão, da morte muitas vezes. Já escapei da morte no meio a morte, ela ficou um pouco desanimada comigo, porque eu já corri, ela já veio correndo atrás de mim muitas e muitas vezes. Mas Deus é tão bom que Deus colocou teus anjos me protegendo, né? Glória a Deus. Deus colocou teus anjos me protegendo, onde estou aqui no dia de hoje. Estou aqui até hoje. E muitos de vocês que me escutam, que me ouvem, que vão ouvir essa mensagem,
também a morte já correu atrás de vocês muitas vezes, né? Mas Deus também colocou os anjos do Senhor te protegendo, te guardando, né? Os anjos te protegem no dia de hoje, te dando vários livramentos que você teve e tem, e você talvez não imaginava que aquilo ali é um livramento. Você falou, oh, nossa, graças a Deus, eu não consegui, não me pegou, eu escapei dessa, mas é um livramento que Deus está te dando, até espirituais, mas ou não espirituais. Deus dá livramento para muitas pessoas que acham que escapou daquilo foi porque ele quis, não, foi porque Deus não quis. Se ele fosse aquela hora, o diabo tentou levar, mas Deus não quis. E essa morte, irmão, ele está correndo atrás de muitos com doenças, ou atropelamentos, ou com essa tal de dengue, ou alguns das outras coisas, né? Alguns anos atrás, o câncer e a AIDS, né? A AIDS pegava as pessoas desprevenidas, sem a pessoa esperar, né? Agora o câncer também pega muitas pessoas desprevenidas, muitos vão para uma igreja e serão curados. E são curados porque eu já vi muitas pessoas que estavam com câncer e foram para a igreja, Deus foi lá e restaurou a vida da pessoa. Eu vi muitas pessoas com os próprios olhos que Deus me deu. Eu vi pessoas ser curadas de câncer de mama. Foi, entregou sua vida para Jesus e Deus restaurou a vida daquela pessoa. O câncer caiu por terra. Eu conheço pessoas que estão na igreja hoje que tinha essa doença, caiu por terra, né? Então essas doenças tudo são diabólicas, irmãos. São diabólicas. Deus permite por quê? Porque a pessoa não quer ter um compromisso com Deus. Então Deus permite até a pessoa acordar e lembrar que existe um Deus que pode te curar. Os escolhidos de Deus, Deus permite que a pessoa seja doente, fica doente, cai numa cama, cai no leito, depois vai para o hospital até acordar e ter para aceitar Jesus, para fazer a obra de Deus. Aquilo ali vai servir de testemunho na vida dele, ou dela, né? Então, muitos vão para a igreja, né, para ser curado definitivo. Deus cura a pessoa lá com alguém, que alguém leva alguém lá no hospital, se a pessoa estiver internada, leva alguém lá, um missionário, ou um pastor, um obreiro, para ir lá para orar para as pessoas. Aquela oração vai repreender aqueles espíritos mal que está causando aquela doença naquela pessoa. Eles caem por terra, a pessoa vai sendo curada, vai sendo liberta, aceita Jesus lá, né? Aceita Jesus e ao decorrer do tempo, quando voltar, vai para a igreja, porque Deus está incomodando ele. Quando ele não vai pelo amor, ele vai pela dor. Eu conheço pessoas que foram pela dor, igual o meu caso, por exemplo. Deus permitiu que eu caísse lá embaixo, que eu não gostava de crente, não, irmãos. Eu xingava crente, não gostava de crente. Hoje eu estou aqui mostrando, né? Mas o diabo estava me enganando. Ele tentou me levar muitas vezes, né? Tentou me levar muitas vezes, mas Deus não permitiu. As pessoas que são escolhidas por Deus, né? Então, elas não querem saber de buscar a Deus, e Deus permite que a pessoa adoece. Chega quase no ponto de morrer, ou chega no fundo do poço, né? Chega quase no ponto de morrer, para lembrar que Deus existe e está lhe chamando para fazer o que Deus quer que você faça, que a pessoa faça. Né? A pessoa chega lá embaixo, chega no fundo do poço, chega quase a morrer, depois Deus liberta, cura aquela pessoa através de uma pessoa que foi lá, que Deus mandou lá, cura a pessoa, para a pessoa ser curada, para ser liberta, para ir fazer a obra do Pai. É o tal também de a mesma coisa de Jonas. Jonas foi engolido por um peixe porque ele desobedeceu a Deus, não quis obedecer a Deus, então Deus permite, irmãos, que a pessoa caia lá embaixo.
a lembrar de Deus. Depois de Jonas teve que pedir a Deus perdão. Eu, 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 eu quase que eu fui, a morte chegou a correr atrás de mim muitas vezes, até hoje, né? Corre atrás de mim, né? Ao decorrer do tempo, seja curada a pessoa, né? Vai para a igreja para trabalhar para Jesus. E os pirracentos escolhidos de Deus, né? Vão para Jesus pela dor. Se não quis ir pelo amor, vai pela dor. E eu, irmão, e essa morte, ela já veio atrás de mim, veio me buscar muitas vezes. Muitas vezes queria me levar. E depois que ela viu que, não, que Deus não permitiu, que Deus me protegeu, ela desistiu de mim, dizendo, eu não vou pegar esse negão mais não, não vou pegar esse negão mais não, porque já tentei pegar esse negão muitas vezes, mas tem os anjos que estão cercando ele, estão protegendo ele, eu vou parar de perseguir ele, mas uma hora eu vou pegar ele. Mas aí é onde que ele está enganado, a mãe está enganada, porque eu só vou com a permissão do meu pai, e você também, só vai com a permissão do seu pai que está no céu, porque os anjos do Senhor estavam sempre me protegendo, e assim também está com você. Então só vou quando Deus me chamar, aí sim, aí eu vou. Mas quero viver muitos e muitos anos ainda, irmãos. E um dia nós vamos, né? Um dia, irmãos, eu estava em casa aqui sozinho, de madrugada, 3 horas da manhã, eu estava em minha casa e somente eu. E veio aquela dor de barriga, fui correndo para o banheiro, sentei no vaso, e 5 minutinhos depois eu vi cair no vaso, cair no chão lá, comecei a ter uma suadeira, eu suei, comecei a sentir um calor danado, fiquei sem força, eu não tive condições de levantar, eu não conseguia levantar do chão. Levantei os braços, abri o chuveiro e comecei a tomar aquele banho frio, né? Aquela água comecei a ficar todo molhado, irmão, porque eu estava suado demais, né? Estava suado demais. E quando eu me molhei, quando eu comecei a arrastar no chão, porque eu não aguentava levantar, né? Encostei na parede e aí eu comecei a orar. Quando eu encostei na parede, eu orei. Orei e pedi a Deus para não deixar eu ir naquela hora. Pai, não deixa eu ir agora não, meu Pai. Me dá força, me dá saúde, me dá mais vida, Jesus. E eu comecei a orar ali em cima. Orei, irmãos. Aí esperei um pouco, consegui levantar e fui deitar na minha cama. Enxuguei o corpo todo, fui deitar na minha cama. Aí, quando eu conseguia ficar mais ou menos bom, com a bambeza no corpo, irmão, meu corpo começou, um lado ficou todo enfumigado, todo cheio, todo enfumigado, aquele formigamento que dá no corpo da gente, um lado meu ficou todo assim, e eu consegui ligar para minha filha. Aí eu liguei para minha filha, ela foi e ligou para o meu irmão. Ligou para o meu irmão que mora aqui do meu lado, e meu irmão veio correndo, me chamaram aqui e chamou o SAMU. Chamou o SAMU e me levaram. Me levaram para o hospital, eu fiquei internado lá. Aí eu acho que todo mundo acharam que era um princípio de infarto. Acharam que eu estava infartando, né? Aí os médicos fizeram o exame em mim lá e disseram que era o princípio do diabetes. Essa doença diabólica que está matando muitas pessoas aí, né? Mas quem é culpado disso? É Deus? É o diabo? Não, somos nós mesmos, que nós exageramos, né, no doce, né? Tudo que nós comemos com exagerado, nós vemos os princípios das dores, mas com a idade mais avançada, né? Então, por isso, irmão, ela desistiu de mim. A morte desistiu de mim porque só vai me pegar com a permissão de Deus. Deus não permitiu, porque eu orei. Nós temos que orar, buscar a Deus, irmãos. E quando nós oramos buscando a Deus naquela enfermidade, naquilo que está atacando a gente, Deus não permite que a gente vá embora. Nós vencemos nas orações. É assim que vocês vão vencer. Deus não permite que vocês vão embora sem a permissão dele. O diabo
o diabo não te toca. Só toca em você a permissão de Deus, como fez com Jó. Jó, Deus falou com o diabo, não toca na vida dele, mas faz o que você quiser. Você viu como é que Jó ficou? Jó ficou todo daquele jeito, aquela situação difícil, cheio de lepra, com aquela coceira. A mulher blasfemou com Deus, mata se Deus morre. E ele xingou a mulher dele, mas continuou ali, ele não blasfemou com Deus. Deus, ao tempo, foi recuperando ele, e quando ele chegou lá em cima, quando ele começou a ficar bom, né, ele tinha perdido tudo, irmão. Deus mandou os profetas dele ir lá abençoar Jó com alguma coisa, com algum bezerro, com alguma ovelhas. O que Jó fez? A primeira coisa que Jó fez, ele foi lá e sacrificou as primeiras ovelhas sem mancha para Deus. O que Deus fez? O que Deus fez com Jó? Olha para você ver, devolveu tudo dobrado. E nós, irmãos, quando nós fazemos a vontade do Pai, nós recebemos a bênção sem medida, né? Quantos livramentos Deus já deu para você? Deus deu um livramento a Jó que já não sabia, né? Desviou ele da morte, né? E quantos livramentos Deus já desviou a você que você não sabe? Quantas balas perdidas que Deus desviou da sua vida? Quantos atropelamentos Deus desviou de você, que Deus não deixou você ir? Então, como todos podemos escapar da morte, eu, você, só vamos morrer com a permissão de Deus. Só se Deus permitir. Se Deus não permitir, não adianta o diabo tentar te levar. Tem muitas pessoas que morrem com tiros, né, com facadas, com outras coisas, atropelamento, com a permissão de Deus, porque são desobedientes ao Pai. Não tiveram a oportunidade de ter um compromisso com Deus, mas não quiseram. Então Deus permitiu. Vai fazer o que? Nós somos livre-arbítrio, né? Então, cada um faz a sua escolha, né? Então, aí, irmãos, não tem jeito, porque nossa vida não pertence a nós, pertence a Deus. Mas Deus também, ele permite que as pessoas não estão obedecendo ao Pai, não estão obedecendo a Ele, vão embora, porque o salário do pecado é a morte, né? Então, Deus, ele vai sempre nos dar força, vai sempre estar batendo na nossa porta, chamando as pessoas, né? Vai usar alguém para chamar você, chamar aqueles que não aceitaram Jesus ainda, né? Você que não entregou, você que já entregou sua vida para Jesus, né? Com certeza os seus anos de vida serão prolongados. Então você não morre tão cedo, né? E viverá muitos. Ainda que você morra, você viverá, você não vai morrer nunca. Porque aqui nós vamos morrer, deixar essa terra, mas vamos para o reino do Pai e viver eternamente com 30 anos e nunca mais vamos morrer. Se você tem um compromisso com Deus, se você entregou sua vida para Jesus, a sua vida é vida. Porque Jesus, Deus, ele é vida, não é morte. Deus é vida, então você vai viver, nós vamos viver eternamente. Mas agora, aqueles que não querem entregar, não querem ter um compromisso com Deus, irmãos, vai para onde? Vai ficar queimando no Hades, né? Isso foi o meu caso. Se eu não estivesse com Deus, o diabo teria me levado. E muitos anos eu já teria morto, teria morrido há muitos anos, porque o diabo tentou me levar muitas vezes, muitas e muitas vezes, mas Deus não permitiu, porque Deus sempre escolhe um da família para salvar a família. E ele me escolheu para salvar a minha família, porque se não fosse eu, irmãos, a minha família tudo era espírita, e estava tudo indo embora aos poucos. Hoje, para a honra e glória do Senhor, graças ao Pai Todo-Poderoso que me escolheu, eu agradeço Ele hoje, de ter me escolhido antes de eu nascer. Hoje, minha família está aí, está salva. Quase todos os meus irmãos já entregaram a vida para Jesus. Por quê? Porque através da minha pessoa,
através do meu jeito que eles vê como é que eu sou, como Deus trabalha na minha vida, né? Assim também está trabalhando na vida dos meus irmãos. Glória a Deus. Eu agradeço muito a Deus por isso, porque isso é muito bonito, isso é muito bom, porque Deus, ele sempre escolhe. Deus me escolheu antes de eu nascer no ventre da minha mãe para salvar a minha família e salvar uma grande nação. Porque eu sei que esse programa que Deus colocou aqui nas minhas mãos está salvando muitas pessoas, está alertando muitas pessoas. Por isso que eu falo, se vocês puderem me ajudarem com uma oferta que Deus propôs no seu coração para manter isso aqui, o meu Pix é 375-376-796-49. Se vocês precisarem de conversar comigo a respeito de alguma coisa, uma oração, precisar de uma oração, me liga, é 31 991 50 7233. Eu estou à disposição suas, meus irmãos, na hora que vocês quiserem, viu? Porque eu tenho certeza que Deus é com você. Você que ouve que me acompanha no YouTube, Deus é com você e Deus está no controle da sua vida. A sua vida não te pertence, pertence ao Pai Todo-Poderoso, que é o nosso Criador do céu e da terra, Ele que nos honra. Amém, irmãos? Vou deixar essa mensagem para vocês. Então, o que nos persegue mais? Você acha que é o diabo? Não, é a morte. A morte. A morte, ela fica 24 horas atrás de nós, querendo nos pegar. E o inimigo aproveita nessa hora com as doenças, com as enfermidades, com atropelamento, ele põe o diabo, ele põe uma cegueira nas pessoas para querer levar as pessoas que não querem ter um compromisso com Deus. Aí o diabo aproveita nessa hora, porque o diabo falou que ele quer ser paralelo ao Pai. Ele quer ser mais do que Deus, ele não aceita ser derrotado. Mas só que ele já é derrotado e está debaixo dos nossos pés, ele não tem força. Ele tem força para aqueles que não têm compromisso com Deus. Aqueles que querem ter fama, que quer ser mais do que Deus, quer ser o Todo-Poderoso, quer ser o chefão. Primeiro é Deus. Buscar em Deus enquanto pode achar, porque amanhã pode ser tarde demais, irmãos. Não é verdade? Vou deixar essa mensagem para vocês aqui e vamos orar a Deus. Vamos buscar a Deus, porque só Deus que pode nos dar o socorro da nossa vida, de tudo que está para acontecer na nossa vida. Só o Pai. Vamos orar. Querido Deus e poderoso Pai, em nome de Senhor Jesus, estamos entrando em Tua presença, Pai. Pai, protege Teus filhos, Senhor. Cura todas dessas enfermidades mortais, diabólicas, Pai. Dá livramento para o Teu povo, meu Pai, que te busca, aquele Teu povo, meu Pai, que te busca, que faz a Tua vontade, meu Pai. Oh Deus, abençoa, Senhor do Exército. Sou um Pai de misericórdia. Muito, Pai, tem muitas das vezes, meu Pai, o Senhor permite que nós passamos por várias provações, para sempre lembrar que o Senhor é o Pai que pode nos curar de todas as enfermidades. O Senhor é o Pai daqueles que te buscam. O Senhor é o Pai Todo-Poderoso que curou tantas pessoas, meu Pai. O Senhor curou cegos, curou enfermos, leprosos, ressuscitou Lázaro, Pai. Assim também eu peço que o Senhor faça com muitas pessoas, meu Pai, que estão cegos espiritualmente, ainda não entregaram a vida para o Senhor, meu Pai. Então eu peço que o Senhor protege, defende o seu povo com o teu poder, com a tua unção, com a tua graça, Pai. Em nome de Jesus, todos esses que ouviram essa mensagem, meu Pai, eu peço que o Senhor derrame a tua unção na casa deles, na vida deles, em nome de Jesus. Pai, tem muitas pessoas que estão sofrendo com dores, meu Deus, e aflições, estão em uma cama, em um hospital, meu Pai, com enfermos por algumas enfermidades, meu Pai. Oh Deus, o Senhor é um Pai de misericórdia. Cura essas pessoas que estão sofrendo, meu Pai. O Senhor levou tudo na cruz do Calvário, meu Pai. Meu Deus, então, se o Senhor levou tudo numa cruz,
para nos dar vida, para nos proteger. Então protege o teu povo, meu Pai, e abençoa todos em nome de Jesus. Todos que ouviram essa mensagem, que serão abençoados, Pai. Senhor, nós te pedimos, Pai, tem muitas pessoas que estão sofrendo com coisas postas, coisas de macobra, de macumbaria, meu Pai, ou com terra de feitiçaria, meu Pai, terra de cemitério, meu Pai, para matar as pessoas com alguma doença, com alguma enfermidade, meu Pai, para acabar com a vida da pessoa. Pai, eu, com a autoridade que o Senhor me deu, eu quebro essa maldição que tiver na vida dessa pessoa que estiver ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus, se tiver alguém assim, meu Pai, com a tua autoridade, eu quebro essa maldição. Em nome de Jesus, Pai Todo-Poderoso. Está quebrado, em nome de Jesus. Agora, Pai, com o teu poder, com o teu poder na vida dessa pessoa, dá vida, Pai. Dá vida para essas pessoas que talvez estavam com a situação desse jeito, meu Pai. Pai, abençoa a Geodan, que está passando também por uma situação difícil. Abençoa, meu Pai amado, a vida dela, para que ela seja uma pessoa diferente. O Everton, meu Pai, também, o Nanoque, para que seja abençoado, curado de todas as obras malignas, meu Pai. Todos que me pedirem oração, que seja abençoado e curado pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Jesus. Abençoa todos pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que todos sejam abençoados e os anos de vida de quem ouvir essa mensagem, meu Pai, seja prolongado em nome de Jesus, porque o Senhor tem um compromisso na vida dele, como o Senhor me escolheu, também vai ser um escolhido do Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te agradecemos pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, meu Pai. Abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe vocês todos que me acompanham no YouTube, que seus anos de vida serão prolongados. Muito obrigado a todos vocês. A paz do Senhor Jesus, irmãos.